amado e querido irmão que está aqui nesta noite, este amor de Deus nos alcançou, Aleluia. de maneira que a misericórdia de Deus, que foi manifesta em Cristo Jesus, mediante a graça, é essa que nos faz alcançar a divina redenção. E esta Glória a redenção, de que nós estamos de fato sendo redimidos? A redenção que há em Cristo Jesus, ela é mais profunda. Você percebe que nós não estamos falando só de purificação de pecado. Nós estamos falando de mudança de atitude e vida. E Jesus, ele não veio só para produzir um mero perdão. Jesus veio para nos dar além deste perdão. Prova disso, que a primeira parte, quando Jesus disse que ele veio salvar e libertar os que se haviam perdido, mais à frente ele disse, mas eu também para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. João vai revelar uma outra parte da missão de Jesus, quando ele diz que este amor de Deus, que é manifesto nele, foi para que nós tivéssemos literalmente vida eterna com o Senhor. Aleluia. Porque ele diz que todo aquele que crê nele possui a vida. E é Glória vida a Deus. eterna, meus irmãos, para que nós não pereçamos. E esse perecer, Jesus não está falando só aqui na terra. Ele está falando de um perecer eterno. Ele está falando de algo que, na minha versão, ele vai dizer que todo aquele que não confessar, por opção, decidir não confessar, infelizmente, ele não será condenado. Ele não será julgado. Ele já está julgado. A justiça já está feita. E agora, em Jesus, há para nós, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Irmão, Aleluia. advogado só aparece em causa onde ele precisa exercer uma defesa. Ele não aparece como juiz. Os irmãos percebem que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado fiel. Aleluia. Agora, hoje, Jesus é o nosso advogado fiel. Glória a Deus. Porque no futuro, claro que de maneira nós estamos falando lá no juízo final. Naquele dia, não teremos advogado. Ele será o nosso juiz. É claro que a igreja não será mais julgada, meu irmão. Você já está salvo. Nesse tempo nós já recebemos até galardão. Louvado seja Deus. Então, a justiça é para quem? Naquele tempo, para os homens. E oi, irmão, pense em algo terrível. Porque se fosse o Pai que julgasse, eu digo que seria excelente. Agora imagine aquele que deu a vida pela humanidade, julgando a própria humanidade. Você imagina como é, porque Jesus ele se entrega em favor, como ele mesmo diz, quando nós estamos ceando, o texto diz, e este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Como é que ele é derramado em favor de uma pessoa? Não, derramado em favor de muitos. Glória a De Deus. muitos. Aleluia. E esses muitos, na minha versão, não chama de muitos, chama de mundo. Derramado em favor do mundo. Não é só, irmão, uma parte do mundo. Jesus derramou o seu sangue por toda a humanidade. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, se ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, então ele não só nos deu vida, ele nos ressuscitou. Glória a Deus. Quem está Aleluia. Não pode, irmão, literalmente, quando nós falamos de vida, só pode ser avivado quem já está vivo. Quem já está morto precisa ressuscitar. E é por isso que quando nós lemos esse texto, ele é muito profundo. Porque ele está dizendo assim, Jesus, ele lhes deu vida, ele lhes deu o quê? A oportunidade. Aleluia. Ele lhes concedeu a fuga da morte eterna para a vida eterna. Aleluia. Percebe que nós já estávamos trilhando esse caminho. Veja o que diz o versículo 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele está se referindo aos caminhos que Jesus vai dizer em Mateus 7, verso 13 e 14, quando ele fala dos dois caminhos. Nós estamos falando, meus irmãos, literalmente, do que Jesus
fez por nós. Jesus, ele nos ofereceu algo que para nós era impossível. É importante frisar que o caminho da vida, quem abriu foi Jesus. Até porque, se você quisesse ser salvo antigamente, eita, irmão, você tinha que abandonar, se você tivesse mulher, que não fosse israelita, abandonava sua mulher. Você abandonava ela, sua família, ia se circuncidar e seguir todos os ritos judaicos. E aí você seria salvo. Quem instituiu isso? Deus. Ele disse, agora eu vou salvar, ó. Quando ele escolhe Israel, é só aquele povo ali, irmão. Não é que Deus queria, quando nós vemos o plano salvífico, é por isso que quando nós falamos do plano de Deus para a salvação, é impossível falar dele sem falar de Jesus. Porque o plano de Deus era literalmente salvar a nação de Israel. O Messias veio para quem? Para nós, o Messias veio para Israel. Aleluia. E como o povo o rejeitou, é maravilhoso isso, meus irmãos. Porque o povo rejeita Jesus. E nessa rejeição do povo, Jesus, ele agora não está mais com o objetivo de salvar somente aquela cúpula, somente aquele aglomerado de pessoas. Não, Jesus agora vai salvar toda a humanidade. Aleluia. Porque em João 1, perceba o que diz logo no começo, João 1, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 11, ele vai nos dizer algo muito interessante. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a nossa promessa está no versículo 12, quando ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Percebe que é condicional? Jesus nos deu poder, porque isto é um poder, meus irmãos. Aleluia. Um poder, um poder salvífico, que está contido em Jesus. Esse poder é o que nos faz hoje dizermos que somos filhos de Deus. Aleluia. Com ousadia que nós afirmamos. Glória a Deus. Há quem diga, não, mas como vocês podem se declarar salvos? Nós nos declaramos salvos, porque o Salvador foi o que se entregou no Calvário, e nós o confessamos e cremos nele, logo recebemos esse poder. Aleluia. Portanto, meus irmãos, é muito interessante isso que o apóstolo Paulo está falando. Perceba, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui, irmãos, nós podemos perceber que o espírito da desobediência que nós estamos falando nesta noite, alguém que sempre diz, é o inimigo, é o inimigo. O espírito da desobediência é o homem. Somos nós. Esse espírito que a Bíblia está falando não é o diabo, é o nosso. Irmão, quem que foi lá? Porque o inimigo não trouxe a fruta. É muito importante frisar isso. Ele apresentou. Ele disse, olha ali, está vendo aquela fruta? Aquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito importante porque nesse conhecimento do bem e do mal, nós conhecíamos o bem, que era Deus. Poderíamos ficar só com Deus, não poderíamos? Não era assim? Nós não estávamos vivendo no bem? Mas não, mas nos interessamos também em conhecer o que era mal. Irmão, percebe o peso do bem e do mal ali? Porque o homem conhecia o que era bom, irmão. O que é bem? O que é algo que é de bem? Que é de bem vem do conceito da beneficência, aquilo que é benéfico, que só traz aquilo que é de bom, literalmente, para a minha vida. Isso é algo que é bem. O que é mal é toda maledicência, como a Bíblia Sagrada diz em algumas versões, que é todo sofrimento, toda culpa, todo ódio, toda rapina. Que rapina, na sua versão, se você tiver a mais antiga, é ódio também, né? E quando nós observamos isso, o homem teve também esse desejo. E o inimigo, vendo esse desejo, ele disse, olha, se você comer dela, será igual a Deus. Pronto, irmão. Era o que o homem precisava ouvir. Ser igual a Deus. Foi lá, tomou do fruto e decidiu comer. Perceba que essa desobediência, o diabo, de fato, já é desobediente. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ou seja, esse principado que a Bíblia Sagrada diz que o inimigo tem, é porque, irmão, ele era um arcanjo.
Logo, ele perdeu uma parte do seu poder, e não todo. O inimigo, ele tem sim poder de maneira que ele influencia hoje muitas nações. Muitas nações. É impossível nós afirmarmos e dissermos assim, não é verdade, que o Irã não é dominado por ele. Você acredita que o Irã não é dominado pelo inimigo? A quantidade de guerras, o sofrimento, quem está lá está saindo de lá, porque sente opressão, está fugindo de lá. O Afeganistão, os irmãos acham que não é dominado pelo inimigo? Ou os irmãos pensam que isso é só um movimento do governo? Irmão, o inimigo, o anticristo, ele não vem para dominar uma nação. A Bíblia diz que ele vai dominar todo mundo. Ele vai fazer um só governo, uma só moeda. Esses conceitos que nós estamos vivendo hoje, de muitas coisas, de muitas moedas e tudo, e da unificação dos governos, é portas para o anticristo. Porque quanto mais governos se unificarem, mais fácil fica. Olha, se aquele se uniu com aquele, pelo menos o anticristo ainda pode pensar assim. Ainda bem, pelo menos já tem as Nações Unidas. Agora é só dominar ela